Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo. Para os mormons, a primeira visão do profeta Joseph Smith é a base e é o fundamento de toda a religião do santo dos últimos dias. Eu lembro que quando eu era mormon, eu testificava da primeira visão do profeta, mas eu não tinha examinado as visões do profeta Joseph à luz da Bíblia. E você? Você já comparou as visões do profeta Joseph Smith com a Bíblia? É isso que eu te convido a fazermos hoje. Mas antes, anota aí o endereço do nosso blog, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, eu já volto com a visão do profeta Joseph Smith à luz da Bíblia. Até mais. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, o meu nome é Keila e eu fui membra da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Eu me lembro que quando eu estava saindo da igreja, eu estava conversando com um amigo meu no MSN, na época era MSN, e eu estava conversando com esse meu amigo e falando que eu estava desgostosa com a igreja, que eu ia sair da igreja, que eu não ia mais frequentar a igreja. Ok. Então esse meu amigo, ele disse assim pra mim: olha, Keila, eu sei que a igreja é verdadeira. E eu provo a ti pela lógica e pela Bíblia que a igreja está correta. Eu acredito que 7 anos se passaram, até hoje ele não me provou nada. Eu me lembro que eu estava conversando com uma outra amiga no Orkut, né, no tempo do Orkut, e contando, né, que eu não estava mais indo na igreja, que eu estava frequentando uma outra denominação. E ela falou pra mim assim: ah, mas a igreja não deixa de ser verdadeira. Só porque você trocou de placa, a igreja não deixa de ser verdadeira. Mas a questão é que o fato de eu ter trocado de placa não quer dizer que a igreja seja falsa, mas também não quer dizer que seja verdadeira. Só que uma coisa interessante, os mormons eles usam muito a Bíblia para defender as suas doutrinas. Quando os missionários chegam na casa das pessoas, eles usam a Bíblia. E eles têm um costume de pegar versículo bíblico isolado, fora do seu contexto, para criar uma certa doutrina. Um exemplo disso é 1 Coríntios 15, 29, que totalmente isolado, fora do contexto, eles criaram ali a doutrina do batismo dos mortos. Mas não tem nada a ver. Em outro vídeo eu vou explicar melhor isso. Então eu quero dizer assim para os mormons, que ou a Bíblia está certa, ou Joseph Smith está certo. Se Joseph Smith está certo, a Bíblia está errada. Se a Bíblia está errada, Joseph Smith está certo. Porque lendo a Bíblia, a visão dele não encaixa com o que a Bíblia ensina. Então, assim, eu já assisti algumas conferências onde os apóstolos mormons falam que não, nós cremos na Bíblia sim. A 8ª regra de fé da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias diz que cremos a Bíblia ser a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente, e cremos que o livro de Mormon também é a palavra de Deus. Mas eu digo aos mormons que parem de ficar de mimimi com a Bíblia. Ah, mas a Bíblia foi deturpada. Ah, mas a Bíblia foi mal traduzida. Ah, mas a Bíblia não está completa. Gente, então faz o seguinte, arranca a Bíblia da religião de vocês, tá? Arranque a Bíblia da religião de vocês. Ou vocês jogam fora a Bíblia e fiquem com os ensinamentos de Joseph Smith, fiquem com Doutrina e Convênios, com o livro de Mormon, ou vocês peguem o livro de Mormon, peguem Doutrina e Convênios, peguem ali a Rona, joguem tudo fora e fiquem só com a Bíblia. Porque os dois não dá, sabe? Não dá, não encaixa. E eu vou mostrar agora nesse vídeo. Me acompanha nesse estudo. Eu estou aqui com a Tríplice, né, o livro de Mormon, Doutrina e Convênios, a Pérola de Grande Valor. E lá na Pérola de Grande Valor, em Joseph Smith História, isso aqui é uma escritura sagrada para os mormons. A gente lê aqui
em Joseph Smith História, capítulo 1, do versículo... Vou começar aqui no versículo 9. Eu não vou ler tudo, não tenho tempo de ler tudo que está aqui. Joseph Smith relata, Joseph Smith História, na Pérola de Grande Valor, 1:9. Minha mente, às vezes, alvoroçava-se bastante. Tão grandes e incessante era o clamor e o tumulto. Então aqui ele fala que os presbiterianos estavam contendendo com os batistas, que estavam contendendo com os metodistas. Acontece que, lendo relatos históricos dessas igrejas que ele cita aqui a igreja presbiteriana, ele cita os batistas, cita os metodistas, pesquisando relatos históricos da mesma época, não aconteceu isso que ele relata, de uma igreja contender com outra. Ok, ele estava em dúvida em qual igreja ir. Ele estava em dúvida e não sabia se ele ia para a presbiteriana, para os batistas, para os metodistas. Estava tendo um alvoroço ali na região onde ele morava. Ok. Então, ele cita aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 5, onde ele leu que quem tem falta de sabedoria deve pedir a Deus, e movido nisso ele saiu para um lugar retirado para orar. E aqui a Pérola de Grande Valor relata, Joseph Smith História 1:15, depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrado-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos do meu coração. Apenas iniciara, imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. Aí ele relata que ele teve um ataque do diabo. Satanás veio fechar a boca dele para ele não falar com Deus. Ok. Mas aí ele ali lutando com essa força sobrenatural, clamando a Deus, continua aqui as escrituras. As escrituras deles. Mas usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse do poder desse inimigo. Daí daí ele está aqui orando e de repente, no final do versículo, exatamente nesse momento de grande alarme, eu vi um pilar de luz acima da minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Assim que apareceu, senti-me livre do inimigo que me sujeitava. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro, este é o meu filho amado. Ouve-o. Meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era saber qual das seitas estava certa, a fim de saber a qual me unir. Portanto, tão logo me controlei o suficiente para poder falar, perguntei aos personagens que estavam na luz acima de mim, qual de todas as seitas estavam certas, pois até aquele momento jamais me ocorrera que todas estivessem erradas, e a qual me unir. E aqui o Senhor fala para ele que todas as igrejas estão erradas, que não é para ele se filiar a igreja nenhuma, mas que ele foi aqui escolhido, para uma grande obra, para restaurar a verdadeira igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. Ok. Ele viu Deus, o Pai. Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo desceram das alturas e apareceram a Joseph Smith. Ele viu dois personagens, e esses dois personagens eram duas figuras de homens. Eu quero ver se eu tenho aqui essa figura. Eu acho que aqui, vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Então, ele viu, deixa eu ver. Aqui dois personagens, que apareceram para o profeta Joseph Smith. Aqui Deus Pai, o seu Filho Jesus Cristo. E esses dois apareceram para o profeta, dizendo que não era para ele se filiar a igreja nenhuma e tal. Acontece que, segundo a Bíblia ela é o livro universal de todos os cristãos. A Bíblia é a base do cristianismo, onde o cristianismo se sustenta. A Bíblia ensina claramente que Deus, o Pai, ele não aparece para ninguém. Eu vou mostrar aqui. Me acompanha nesse estudo. Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Êxodo 33, versículo 20, na Bíblia dos cristãos,
Na Bíblia dos católicos, dos evangélicos, dos protestantes e dos mormons. Os mormons têm essa tradução da Bíblia. Quando eu frequentava, eles usavam a tradução de João Ferreira de Almeida. Diz assim: Êxodo 33, capítulo 20. Deus falando para Moisés, e acrescentou: Não poderá ver a minha face, portanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. Se Joseph Smith tivesse visto o rosto de Deus, se Joseph Smith tivesse visto a face do Senhor Deus, ele teria caído morto, segundo a Bíblia. Não poderá ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Essa é a primeira palestra que os elders e as sisters dão nas casas. A primeira palestra é sobre a visão de Joseph Smith. Mas aqui Deus está falando para Moisés: tu não pode ver a minha face. Homem nenhum vai ver a minha face. Eles rebatem usando Êxodo 33:11, mas eu já vou entrar nisso depois. Então, Deuteronômio, pega a tua Bíblia, porque eu sou da opinião que tu não pode pegar um versículo bíblico para defender uma tese. Um versículo bíblico só é muito pouco para você defender uma ideia. Tem que ter no mínimo 4 ou 5 versículos bíblicos que concordem entre si. Então, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12, desculpa. Deuteronômio 4:12, Moisés chama todo o povo ali ao monte e o povo vai ver uma manifestação de Deus. Diz assim, Deuteronômio 4:12: Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não viste aparência nenhuma. Então Deus se manifestou para o povo de Israel, mas eles não viram o rosto de Deus, como Joseph Smith diz que viu o rosto de Deus. João, capítulo 1, Evangelho do apóstolo João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu Deus, nem Joseph Smith viu Deus. 1 Timóteo, apóstolo Paulo falando. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Esse versículo aqui tá show. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Ao único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem nenhum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Aquele que está em luz inacessível. Deus está em luz inacessível. Homem nenhum viu ele e homem nenhum é capaz de ver. Não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus está... Veja só, se você olhar para o sol, se você focar o sol, vai queimar a tua retina. Se você não aguenta, se você não suporta olhar para o sol, que é criatura de Deus, tu vai suportar a glória do grande Criador. Outra coisa, Joseph Smith relata que ele estava em pecado. Ele relata aqui, vou mostrar para vocês em Joseph Smith História, que ele caiu em pecado antes de ver o anjo Moroni, que ele caiu em algumas libertinagens e tal. Deus, ele é santo. Deus é santo, santo, santo. Nenhuma coisa impura aguenta a presença dele. E mesmo que Joseph Smith estivesse em jejum, oração e consagração, nem assim ele suportaria a glória de Deus. Então, Êxodo capítulo 33, versículo 20. Não poderás ver a minha face. Nenhum homem viu a minha face. Então, Joseph Smith não viu a face de Deus. Nenhum homem verá a minha face e viverá. Se Joseph visse Deus, cairia morto. Deuteronômio 4:12. O povo de Israel ouviu a voz de Deus, mas não viram forma nenhuma. Ouviram a voz dele, mas não o viram. João 1:18. Nunca ninguém viu Deus. Jesus Cristo veio revelar Deus à terra. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que está em luz inacessível, que o homem nunca viu e nem é capaz de ver. Num diálogo com os apóstolos, Filipe chega para Jesus e diz:
Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Só que Joseph relata que 2 personagens apareceram para ele. E eu vou montar um outro vídeo depois explicando a diferença do Deus Mórmon para o Deus da Bíblia. Porque o Deus que apareceu para Joseph Smith é um Deus de carne e osso. Deus, o Pai, tem um corpo de carne e osso tão tangível quanto o nosso. Só que Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, ele explica que Deus é espírito. Então Deus ele não tem um corpo de carne e osso, como disse Joseph Smith. Só que os mormons, quando eles vão na casa das pessoas, quando os missionários chegam nas casas das pessoas, eu vou pegar outra Bíblia, eu vou pegar a Bíblia apologética. Eles leem esse versículo aqui, para justificar a visão de Joseph. Êxodo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Eles usam esse versículo para defender que Joseph Smith viu Deus face a face, viu Deus cara a cara, falou com Deus cara a cara. Eu vou ler aqui o que o rodapé da Bíblia apologética diz. O mormonismo usa essa referência para defender a doutrina que Deus Pai tem um corpo físico e que falou com Joseph Smith. Êxodo 33, 11. A resposta apologética que os teólogos dão aqui é: a frase face a face, usada do hebraico, significa pessoalmente, diretamente, intimamente. Moisés teve o privilégio de experimentar uma espécie de relacionamento sem mediador com Deus. Mas tanto ele quanto qualquer outro mortal jamais viram a essência de Deus. Aí entra 1 Timóteo 6,16. A Bíblia é explicitamente clara e enfática quando diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. João 4,24. E mais, um espírito não tem corpo de carne e osso. Lucas 24,39. Logo, Deus Pai não tem um corpo físico. Então, Joseph, ele não pode ter visto Deus. Deus não apareceu para ele. Quando Deus se apresentou a Moisés, eu vou ler aqui em Êxodo capítulo... Deixa eu me lembrar. Quando Deus se manifestou a Moisés, ele disse: eu sou. E lá no livro de João, Jesus fala: eu sou. Então foi o Messias que se manifestou. O Messias pré-encarnado se manifestou a Moisés. Gente, tem vários versículos bíblicos que eu mostrei aqui que Deus ele não aparece para ninguém. Eu vou ler aqui Êxodo capítulo 3, versículo 14. Então vocês comparam depois com Êxodo 3,14, diz assim, aqui quando Moisés recebeu a primeira visitação de Deus. Deixa eu abrir minha Bíblia. Êxodo 3,14 diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: ainda dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Isso daqui é uma tradução do hebraico, do tetagrama que os judeus usam, que são 4 letras para identificar Deus. E Deus se manifestou para Moisés dizendo: eu sou o que sou. E lá em João capítulo 8, deixa eu abrir aqui minha Bíblia. João capítulo 8, tá ficando claro para você? Para mim tá muito claro quando eu comecei a estudar as Escrituras. João 8, aqui numa discussão depois da questão lá da mulher que ia ser apedrejada, e Jesus protegeu ela. No versículo 56, Jesus fala para os fariseus: Abraão, vosso pai,
alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se identificou como Deus que apareceu a Moisés. Jesus se identificou como aquele Deus que visitou Moisés. Versículo 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Moisés não viu Deus o Pai. Abraão não viu Deus o Pai. Nenhum profeta do Velho Testamento viu, o apóstolo Paulo não viu. Está muito claro, 1 Timóteo 6,16 está muito claro, aquele que habita em luz inacessível, homem nenhum viu e nem é capaz de ver. Está muito claro, não poderás ver a minha face, nenhum homem verá a minha face e viverá. Êxodo 33:20. Então eu falo para os mormons, rasguem a Bíblia, joguem a Bíblia fora, porque a Bíblia está contradizendo Joseph Smith. Joseph Smith diz: eu vi dois personagens, eu vi Deus o Pai. O pai apontou a mão para o outro e disse: Joseph, esse é meu filho amado, ouça-o. Mas a Bíblia diz que Deus o Pai não apareceu para ninguém. Então, ou a Bíblia está mentindo, ou Joseph Smith está mentindo. Eu chego à conclusão que Joseph, ele não viu Deus coisa nenhuma e mentiu. Ele era esquizofrênico e teve uma alucinação. Ou Satanás estava ali mentindo para ele. Mas a visão de Deus Pai não fecha com as Escrituras. Gente, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então eu vou parar por aqui e eu vou continuar num outro vídeo, ok? O outro vídeo vai explicar melhor aí da visão de Joseph com o anjo Moroni. Então eu vou parar esse vídeo por aqui porque eu não quero que esse vídeo fique longo. Até mais, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo.